O que gera a impotência? Bem, a impotência sexual nós podemos dividir em dois grupos. Existe a impotência de ordem psicogênica e a impotência de ordem orgânica. A impotência de ordem psicogênica é aquela impotência que afeta normalmente indivíduos mais jovens com um quadro de ansiedade, de depressão, de estresse. Normalmente, nesses casos, não são vistos problemas orgânicos como hipertensão, diabetes, que são duas grandes causas de impotência. A impotência orgânica, ela normalmente acomete indivíduos de maior idade, normalmente indivíduos maiores de 50 anos de idade, e normalmente associada com problemas orgânicos, como hipertensão, diabetes, tabagismo, etilismo, colesterol alto. Então, nas causas, nesse tipo de impotência, na impotência que atinge pessoas mais idosas, normalmente a gente vê algum fator desse associado, ou vários fatores associados. Essa é a principal diferença entre a disfunção erétil psicogênica e a não psicogênica. É importante a mulher acompanhar o marido, o companheiro, o parceiro na consulta? Normalmente, como é um tema que aflige o casal, em várias ocasiões é frequente, sim, a presença da mulher durante a consulta. E a mulher, assim, muitas vezes os homens são levados à consulta e a consulta marcada pela companheira. Então, assim, ela tem um papel importante no tratamento, principalmente assim nos casos de impotência psicogênica, onde ela vai procurar participar, ela vai entender o seu parceiro, saber que ele está passando normalmente por um problema transitório que tem tudo para ser resolvido. Então é importante sim a participação da mulher. Todo homem brocha? Bem, o índice de disfunção erétil global na população varia assim, de acordo com a faixa etária, de acordo com esses fatores orgânicos que eu disse, mas é uma queixa frequente. De ordem geral, assim, como que a gente dividiria isso aí? Normalmente os pacientes mais jovens que têm problema de impotência, normalmente algum problema assim, mais da parte psicológica. Os mais idosos, normalmente a gente vê o problema de hipertensão, de diabetes, de tabagismo, de colesterol alto. Mas qualquer homem durante a sua vida pode apresentar ou um período eventual ou uma disfunção erétil mais prolongada. Isso pode acontecer com qualquer homem. A partir de quantas vezes que o homem não está dando conta que ele fala, isso agora virou uma doença, eu preciso procurar? Não tem um número mágico. O certo que pode acontecer é que, assim, por exemplo, às vezes um indivíduo mais jovem, de repente ele não está num dia assim, às vezes ele está com alguma preocupação, acontece algum problema, e naquele dia ele tem a infelicidade de não acontecer o ato sexual. Aquilo pode gerar um transtorno psicológico nele tão grande, um bloqueio, que ele começa a ficar com medo. Uhum. É igual, por exemplo, quando você sofre um acidente, muita gente tem medo de andar de avião porque vê aquilo, né? Um trauma, ou de carro. Aquilo pode acontecer numa eventualidade, num ato sexual, e aquilo gerar um trauma para o indivíduo. O indivíduo já começa o jogo perdendo. Então, ele já vai com aquilo na cabeça. Você fala, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, e não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Hoje em dia, muitos jovens estão usando o Viagra, né? No quanto isso prejudica no desempenho sexual futuro? Bom, isso é uma coisa que a gente vê com frequência, homens mais jovens usando de forma recreativa, que a gente chama. Recreativa é porque não precisa? É para ver o efeito? É para ver o efeito, por curiosidade e também assim por acreditar que vai melhorar o desempenho. Esses medicamentos que se iniciou, todo mundo sabe, em 1998 com o Viagra, que é o mais famoso, eles são facilitadores da ereção. Então, por exemplo, você dá um remédio que é um facilitador da ereção para um indivíduo de 20 e poucos anos que não tem problema nenhum, ele vai ter assim, uma qualidade da ereção acima do esperado. O problema, como eu disse, esses medicamentos foram lançados em 1998, portanto,
20 anos atrás. Nós não sabemos o efeito disso no futuro. Então, algumas medicações que estão sendo usadas agora no presente, a gente não sabe daqui a alguns anos como vai ser, que tipo de efeito vai ter no futuro, em virtude desses medicamentos terem um curto período de vida. A nossa orientação é para que esses indivíduos jovens não utilizem o medicamento. E qual que é o lado negativo desse remédio? Existe uma contraindicação absoluta para o uso dos medicamentos, dos inibidores da fosfodiesterase, que são esses medicamentos, o Viagra, o Levitra. Existe uma contraindicação. Então tá o Azulim também? Exatamente. A mesma coisa? A contraindicação absoluta é o uso de medicamentos para as coronárias, que é o Isordil, Sustrate e o Monocordil. Os indivíduos que tomam Isordil, Sustrate e Monocordil, eles não devem fazer uso de jeito nenhum desses medicamentos, porque isso pode propiciar uma queda da pressão arterial e eles apresentarem um infarto. Nossa. É a contraindicação absoluta desses medicamentos. A vasectomia, ela pode trazer alguma consequência? Não. A resposta é não. A vasectomia ela não traz nenhum tipo de problema de disfunção erétil para o indivíduo. A vasectomia só vai ser interrompida a passagem do espermatozoide. Ela não vai mexer com os nervos da ereção, ela não mexe em nada na parte hormonal do indivíduo. Então, de forma assim, que se o indivíduo disser que está apresentando problema de impotência após a vasectomia, certamente é um caso de disfunção erétil psicogênica. E tá bombando, viu, doutor Daniel? O senhor acha que o acesso à vasta pornografia que está disponível na internet é também um causador da impotência sexual na faixa etária mais jovem? Eu vou completar com a outra pergunta do que um outro rapaz fez aqui, que eu acho que deve ser em relação a isso. Ele quer saber se a masturbação causa impotência também. Não. Eu acho que as duas perguntas têm a relação, né? Não, a questão da pornografia não vai ter associação com a disfunção erétil. E a masturbação também não vai levar a nenhum quadro de disfunção erétil. Não vai desencadear nem melhora na ereção e nem impotência. Não tem nenhuma ligação. Nenhuma ligação. A atividade sexual talvez esteja relacionada a são alguns trabalhos que ainda estão em andamento. Talvez a atividade física regular diminua a chance de câncer de próstata. Tem dois trabalhos que estão assim em andamento que mostram isso aí. Então talvez a frequência da atividade sexual seja um fator de proteção ao câncer de próstata. Porque estaria entrando como atividade sexual. Exatamente. O alcoolismo, ele certamente vai influenciar na questão da disfunção erétil, porque de várias formas. Ele pode acarretar várias alterações no organismo e, sem dúvida nenhuma, é um fator de risco para a impotência sexual. Cigarro também? Maior ainda, né? O cigarro tem várias substâncias nele e essas substâncias elas vão se alojar nos vasos sanguíneos, nos capilares, elas vão diminuir a circulação, elas vão diminuir o calibre dos vasos arteriais por onde o sangue circula, além do que o cigarro causa um fenômeno chamado vasoconstricção. O que é a vasoconstricção? Ela é a diminuição do calibre dos vasos arteriais. Por isso que o indivíduo que fuma tem uma maior chance de ter infarto do miocárdio. Se o tamanho do pênis, ou se for grande, né, no caso, interfere também de futuramente ele ter impotência? Não. O tamanho peniano não vai ter nenhuma correlação com impotência sexual no futuro. E já adianta um outro tema que é bastante frequente, é muito frequente pacientes irem ao consultório perguntando se existe alguma forma de aumentar o tamanho do pênis. Não existe nenhum tratamento ainda médico, clínico ou cirúrgico para aumento peniano. E essas propagandas? Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Porque, né? Não, a prótese ela é utilizada quando o indivíduo perde a ereção completa, por exemplo, após uma cirurgia de prostatectomia, quando os nervos da ereção são retirados. Aí o indivíduo vai perder a potência de forma definitiva. Aí a prótese
Ela nada mais ela é um substituto do tecido que foi perdido, que não tem ereção. Agora, não Aí ele existe, fica sempre ereto. dependendo do tipo de prótese. Existem as próteses... Nossa, porque é muito difícil esse Existem negócio, as próteses Imagina. que são permanentes, onde ela não tem nenhum dispositivo para esvaziamento. E existe um tipo de prótese que há um reservatório preenchido por um líquido, que o indivíduo aciona esse líquido e tem ereção parecida com a ereção natural. Ainda não existe nenhum método que seja usado para aumento peniano. Então essa propaganda que está veiculada na internet, isso aí não tem nenhum fundamento científico. Até que idade o pênis cresce? Bom, E até, interessante. Quanto pode chegar? O término do crescimento do homem, normalmente o pênis começa a surgir, começa a crescer na puberdade. Até o término da puberdade ele pode ter crescimento. O término da puberdade, em torno dos 16 até os 18 anos, o homem pode ter ainda crescimento. Lembrar de novo, a vasectomia ela não dá impotência. Assim, é mito dizer isso aí, ela não engorda, não mexe na ejaculação, o indivíduo continua tendo a ejaculação, a saída do esperma normalmente. Eu não sei também se é mito, se isso procede. Eu não sei se é o Viagra ou o Azulin que a pessoa fica com o nariz roxo. Existe, pode ocorrer coriza, que é aquela secreção por estímulo das glândulas nasais. Pode dar uma dor de cabeça também, transitória, também por esse efeito da vasodilatação, isso é correto. A ejaculação precoce. É bastante frequente, as estatísticas indicam que em torno de 30% dos homens... Tudo isso? Em torno de 30% dos homens apresentam parcial ou temporariamente a disfunção ejaculatória, a ejaculação precoce. Por quê? Na maior parte das vezes é uma questão psicogênica também. Logicamente a gente assim, avalia o indivíduo com história, com exame físico, caso haja assim, alguma alteração, até alguns exames, mas normalmente ela está correlacionada com isso aí. E uma coisa importante da ejaculação precoce, com o tempo, se ela não for tratada, ela pode evoluir para disfunção erétil. Então, o indivíduo que tem ejaculação precoce, se ele não for tratado, ao longo dos anos ele pode evoluir para impotência. Aí tem remédio? Tem remédio, faz tratamento com medicamentos, psicoterapia. Doutor Daniel, exercício físico melhora a atividade sexual? Com certeza. A gente sabe que 30 minutos de atividade física por dia, uma caminhada, pode ser uma caminhada, uma academia. A gente sabe que 30 minutos de atividade física por dia tem um grande impacto na saúde, não só do homem, mas da saúde em geral. Né? A caminhada, o exercício físico, ela melhora o sistema imunológico, previne, melhora o sistema de defesa do organismo, melhora a função cardiovascular, melhora a função pulmonar, ajuda a baixar os níveis de colesterol, de triglicéridos, de glicemia. Que seja natação, corrida, 30 andar de minutos de bicicleta, atividade física diária. Caminhada, natação, futebol, isso aí é excelente.